Olá, pessoal. Vamos dar início a mais este webinar sobre agora o aplicativo SM Educamos Professores. Vamos seguir essa agenda que estou apresentando para vocês. Então, agora é uma abertura. Sejam todos bem-vindos. Logo em seguida, a Andressa Tasso, que é a nossa especialista de serviços educacionais, vai falar um pouquinho sobre como usar as ferramentas digitais e como esse uso pode contribuir para otimizar as tarefas diárias dos professores. Em seguida, a Amanda, que é consultora de implantação do Educamos, vai explicar um pouco e vai falar um pouco sobre as funcionalidades do aplicativo Educamos Professores. E depois a gente vai abrir para perguntas, para esclarecimento de dúvidas e sugestões também, tá bom? Então sejam todos bem-vindos e aproveitem esse webinar. Contamos com a participação de todos. Agora a gente vai ficar com a Andressa Tasso. Ela vai contar um pouquinho para a gente sobre como essas ferramentas digitais podem contribuir e otimizar as tarefas diárias dos professores. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, e vamos bater um papo aqui muito interessante, né? É sempre bom refletir sobre a utilização das ferramentas, né, da parte de tecnologia na educação, que é sempre um tema muito discutido, né, por todos. Agradeço aí o convite para que a gente tenha essa tarde de reflexão. Prontinho, já tá a apresentação em você. Ah, maravilha, obrigada. Bom, nós vamos então estar falando um pouquinho sobre a utilização dessas ferramentas digitais, né, dentro da sala de aula, nesse processo de ensino-aprendizagem, e de como isso facilita a nossa vida como professor, né? Então, assim, a gente precisa entender primeiro o que é uma tecnologia educacional, para que a gente não se limite a uma única ferramenta, qual a importância da tecnologia no processo do ensino, como que ele contribui para esse processo de construção do ensino dos meninos, né? O letramento digital, que é como, de fato, utilizar essas ferramentas de forma adequada, que acredito que seja um momento muito delicado, né? Principalmente em sala de aula, que nós ficamos aí um pouco reféns por não estarmos vendo, né, o que os meninos estão fazendo pesquisas ali no celular, enfim. E quais os benefícios que as tecnologias traz para nós como professor, né? E também qual a importância desses aplicativos na aprendizagem, né? Quais são os principais desafios e quais a importância? Quais são qual é a maior importância mesmo? Bom, quando a gente fala de tecnologia da educação, a gente volta lá na época de guerra, né? Vamos contextualizar e entendendo que todas as tecnologias, elas começaram a ser pensadas de fato para um momento guerra. Quando que essas tecnologias, elas vêm então para o mundo da educação? A partir da década de 70, a gente já começa a utilizar ferramentas de tecnologia dentro da sala de aula, né? E a gente começa no Brasil, de fato, utilizar isso a partir da década de 80, né? 1980, o MEC lança o Programa Nacional de Informática na Educação. E aí sim começa, de fato, um processo de inclusão desses recursos digitais em sala de aula. Então, para entender o que é uma tecnologia, são todos os recursos que eu utilizo para aprendizagem. Sejam eles aplicativos, sejam eles plataformas, sejam eles games, vídeos, mídia, enfim. Então, qualquer ferramenta que vai dar apoio ao professor e ao aluno, ele é considerado uma tecnologia educacional, né? E a gente precisa entender que essas tecnologias, eu consigo identificar quando ela potencializa a aprendizagem e a forma de assimilar. Porque, veja bem, nós estamos num contexto hoje onde os professores foram formados
por uma metodologia completamente conteudista e analógica, né? Então, nós que nascemos aí na década de 70, por exemplo, nós temos uma grande dificuldade, por quê? Porque nós fomos educados de forma analógica. Quando fomos para a nossa licenciatura, em nenhum momento a gente tinha uma tecnologia muito agressiva, mesmo tendo já e-mail, né? Que eu lembro que eu montei meu e-mail na sala da faculdade, no laboratório ali, então era realmente um grande aprendizado. Então, veja, tudo aquilo que potencializa a aprendizagem e a assimilação desse conteúdo, ele vem de encontro com a tecnologia. O que a gente não pode, como pessoas que fomos educadas na era analógica, é fechar os olhos para esse avanço. A gente faz muitas formações para professores, a gente faz muito treinamento sobre plataformas, sobre aplicativos, e talvez o nosso maior desafio seja, de fato, fazer com que o professor que tem dificuldade, ele aceitar que tudo bem ele ter dificuldade, né? O que vai diferenciar é ele persistir e ter, de fato, uma mudança no modelo mental dele, que de fato agora os meninos aprendem de forma diferente. Tá? Então, isso é algo muito, muito importante para que a gente tenha como um alerta, né? Então, qual a importância das tecnologias dentro desse processo? Quando a gente fala em mídia, a mídia ela está o tempo todo dentro da nossa casa, quando você abre qualquer página de site, de redes sociais, a mídia ela está o tempo inteiro falando com você, a mídia está o tempo inteiro te mandando informações. As novas gerações, elas precisam ser, nós professores precisamos entender que a gente não vai modificar o que está sendo aprendido, a gente não vai modificar o conteúdo, mas como vamos oportunizar que o menino entenda, né? Então, como ele aprende hoje, que nós precisamos ter esse alerta, né? Então, o que essas tecnologias traz como importante? A socialização, desperta curiosidade, desperta criatividade, né? As crianças hoje em dia, elas têm muito mais contato e muito mais facilidade nos termos digitais do que nós, né? Então, por que não ouvi-las? Acredito muito na escuta ativa. Quando a gente abre um espaço para que o menino consiga falar, né? E essas tecnologias permitem isso, a gente consegue ter um sucesso com certeza muito maior. A gente precisa entender que todas as informações hoje, diferente da nossa época, que a informação, inclusive, ficava na mão do professor muitas vezes, hoje não. Hoje essas informações, elas estão na mão dos pais, elas estão na mão dos alunos, na mão dos professores. A informação todo mundo tem a um clique, né? O que difere é, de fato, como vamos fazer essa mediação. Como o educador vai ser o mediador para uma orientação da utilização de forma correta. Então, veja, quando a gente fala em utilização das TICs, né, que são as tecnologias de informação e comunicação, nós estamos nos referindo a ter uma criatividade de uma forma muito mais intuitiva, de uma forma magética, de uma forma lúdica, porque hoje nós temos muitos estudos com que, de fato, vai despertar a curiosidade do menino para que ele queira aprender. Acredito que o maior desafio do professor hoje em sala de aula é despertar o interesse do aluno para que ele, né, se prenda àquela matéria, para que ele se prenda àquela disciplina, aquele conteúdo que está sendo dado. Então, muitas vezes a gente precisa, de fato, passar para essas crianças o letramento digital. Quando a gente fala em letramento, é muito diferente do que você pegar um celular e navegar,
né, sem nenhuma direção? Quantos de nós ficamos ali horas em uma rede social que não contribuiu nada na nossa vida, né, que não contribuiu de fato na parte acadêmica, porque estamos ali sem um direcionamento. Quando a gente fala em letramento digital, a gente fala num domínio das técnicas e habilidades que vão desenvolver essas competências no ambiente digital. É de fato eu não proibir o menino de utilizar a ferramenta, né, de utilizar um celular em sala de aula, mas de fato de como eu vou fazer essa integração com as crianças, né? Quando eu tenho uma juventude que tem letramento digital, a gente consegue despertar nelas o senso crítico, porque a informação, antigamente, a gente, para conseguir chegar a uma informação verídica, né, nós demorávamos muito mais do que hoje. Hoje nós conseguimos fazer análise de diversas opiniões, né, de um mesmo assunto. E isso vai criar e vai despertar o senso crítico dessas crianças, né? A gente começa a falar de uma integração colaborativa. Eu começo a fazer com que a criança entenda que ele faz parte do todo, que ele é um ser humano integral. Ele não é dividido, ele não é fragmentado, né? Então, ele é o filho, ele é o aluno, ele é o colega, ele é o amigo, ele é o namoradinho. Então, veja, as emoções estão todas integradas. E quando a gente fala dessa integração colaborativa, o menino começa, de fato, a entender que ele faz parte do todo e que ele não está dentro daquela bolha, né? Quando a gente fala em letramento digital, a gente está falando também nos acessos, como acessar e o que acessar, né? E também vai trazendo essas práticas sociais, trazendo um aprofundamento de conteúdo. Veja, a sala de aula, ela tem diversas ferramentas. Nós temos o livro didático, nós temos a plataforma de aprendizagem, nós temos aplicativos, nós temos pesquisas, nós temos imagens, nós temos vídeos, nós temos músicas, né? E quando a gente utiliza desse letramento digital da criança, do adolescente, ele consegue, de fato, se aprofundar no conteúdo que está sendo dado em sala de aula. E é exatamente o que eu falo, quando nós temos o domínio das técnicas, a gente, de fato, consegue procurar e investigar e aprofundar cada vez mais, né? Por isso que a gente, cada vez que passa, o mundo acadêmico está ficando cada vez mais híbrido, né? É uma junção da parte do livro impresso, mais a plataforma, mais a rede, a plataforma e aplicativos que auxiliam, né? E quais são esses benefícios, então, que as tecnologias traz para a sala de aula? Nós estamos falando de inúmeras, né? Mas quando a gente fala de tecnologias em benefícios, nós estamos falando de múltiplas oportunidades de aprendizagem. Veja, cada um aprende de uma forma diferente, cada um sendo estimulado de uma forma diferente aprende. Então, por isso que a gente precisa entender que a ferramenta digital, ela é mais um meio atrativo, né? É mais uma forma de eu despertar o interesse do aluno para que ele fique ali comigo na aula, né? As crianças se tornam digitalmente letradas, ou seja, eu não vou entrar só por entrar nas redes sociais. Quando eu acessar algum mundo digital, eu vou ter um direcionamento, eu estarei letrado em relação a isso, né? A aula fica muito mais dinâmica, né? Quando a gente fala nesse dinamismo, a gente está de fato falando, né, nessa aula mais interessante. Eu não fico apenas naquela leitura, na aula expositiva, e sim há uma troca, né? Eu trazendo a BNCC de fato como o aluno sendo protagonista do processo de ensino-aprendizagem, né? E, obviamente, eu vou inserindo e construindo a cultura de uso adequado, que é justamente quando a gente inicia na alfabetização digital e no letramento digital, é onde eu trago, de fato, a inserção da cultura de uso adequado das ferramentas digitais, né?
E quais são, então, os grandes desafios que nós temos em sala de aula? Primeiro, a infraestrutura. Qual é a minha realidade? Qual é a realidade do meu colégio? Qual é a realidade dos meus alunos? Então, o principal desafio no mundo digital é justamente a nossa infraestrutura. O nosso segundo maior desafio são os profissionais capacitados. Eu posso ter, às vezes, os melhores recursos, mas muitas vezes esses profissionais não foram capacitados para utilizar. E nem sempre não é porque ele não sabe mexer ou porque ele não entende do mundo digital, mas porque ele não foi capacitado naquela ferramenta. Por isso é muito importante essa parceria entre os aplicativos e as escolas, justamente para quê? Para que a gente consiga dar a orientação certinha para que todos utilizem de forma correta, né? Um outro desafio, né, que nós temos, até criar a cultura da utilização adequada, é perder o foco no manuseio da ferramenta. Então, eu estou lá fazendo a navegação no aplicativo e ali, por ter várias coisas dentro do aplicativo, eu vou para outro lugar. Quem nunca fez isso? Só tem aplicativo de banco, né? Quando você entra ali no aplicativo, você só quer ver o seu extrato, mas você acaba navegando por aquela plataforma, por aquele aplicativo. Então, esse é um desafio também, né? Lidar com as constantes mudanças das tecnologias. Todos nós sabemos que a tecnologia, ela muda de hoje para amanhã. Ela tem um avanço muito rápido hoje, né? Então, esse também é um grande desafio. E a principal, a falta de aceitação das tecnologias em sala de aula, tanto por parte dos professores como por parte dos alunos, né? Então, a gente tem esses desafios e como que a gente consegue lidar, então, com esses desafios, né? É justamente entendendo o que a tecnologia faz e desenvolve na nossa vida, que é mudar realmente o modelo mental, né? Ter a consciência de que todas essas tecnologias sempre vieram e continuarão a vir, né? Para o desenvolvimento. Então, quando eu falo da importância dos aplicativos no processo de ensino-aprendizagem, eu estou falando do desenvolvimento social, no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento afetivo, emocional e motor, dependendo da idade da criança, né? Então, nós estamos falando de aprendizados que possibilitam transmissão de informação. Quando a gente fala de um aplicativo, a gente diminui, a gente otimiza o tempo, né? Melhora a comunicação. Então, quantas vezes aplicativo do convênio, né? Aplicativo de banco, quantas vezes eu tenho uma dúvida sobre alguma coisa, eu entro no aplicativo, em menos de 1 minuto eu já tenho essa informação. Então, quando a gente fala em aplicativo dentro desse processo, para muitos pode parecer que não vai servir, mas sim, vai servir e vai servir demais, né? Então, veja, a gente potencializa o relacionamento entre as partes, entre famílias e escola, a gente otimiza o tempo, a gente melhora a comunicação, eu consigo transmitir as informações de forma correta e, detalhe, dentro de tudo isso, uma personalização, porque cada um tem o seu acesso, cada um tem o seu aplicativo baixado no seu celular e consegue, então, trazer praticidade e facilidade para que o mundo da aprendizagem se torne cada vez mais dinâmico, né? Então, assim, quem vai falar agora, agradeço, né, todos vocês, por esse momento. Essa introdução foi mesmo para que a gente consiga despertar a consciência que eu preciso aceitar e buscar a informação de como utilizo essa ferramenta, porque com certeza agora com a explanação da Amanda, que vai continuar com a fala, vocês terão aí total ideia de como facilita a nossa vida em sala de aula. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu vou falar do aplicativo do Camus, tá certo? O aplicativo dos professores, onde é este aplicativo aqui. Quando o professor ele entra no aplicativo, ele consegue ver o seu horário, certo? As disciplinas que ele vai dar aula. Na parte do horário, nós podemos fazer várias movimentações. Quais são elas? Clicando em cima do horário da minha disciplina que eu quero,
Um exemplo, eu consigo adicionar os lembretes, as anotações, os exames e as tarefas. O que são os lembretes? São lembretes referentes àquela escola. Os lembretes vão para os alunos. As anotações são as anotações internas do professor, referente àquela aula, àquela disciplina. Os exames são provas, exercícios e tarefas avaliando nota. E a tarefa é literalmente a sua agenda. O que o professor deu na sala de aula, tarefa de matemática, página 10, tarefa de matemática, ficha, certo? Temos o passar lista, que é a nossa frequência, o registro de nota e o registro de conteúdo ministrado dentro da sala de aula, certo? Quando nós fazemos o registro anual, o plano anual, o sistema já traz automaticamente o que você registrou dentro do plano. E aqui você só vai colocar o seu conteúdo ministrado dentro da sala de aula. Se eu dei razões trigonométricas, eu vou colocar essa mesma informação aqui. Se eu dei outro conteúdo, eu coloco o conteúdo que foi realizado dentro da sala de aula. Também posso colocar se a aula foi suspensa ou se teve troca de atividade. Vamos passar item por item para entender melhor. Nos lembretes, nós só vamos colocar um lembrete e uma informação dentro da sala de aula. Deixa eu carregar aqui. Opa. No lembrete, você coloca um título, uma descrição do título referente a esse lembrete. Se precisar uma URL do lembrete, você pode selecionar um arquivo e você pode atribuir um lembrete a um aluno específico. Eu posso mandar para todos os alunos ou para alguns alunos específicos. Um exemplo, a Amélia, amanhã ela só entra na sala de aula se trouxer o livro. E essa informação vai só para a Amélia. Já na anotação, essa é uma anotação interna do professor, certo? Você vai colocar um título e vai colocar trabalho realizado dentro da sala de aula, o aluno X ou o aluno Y não realizou tarefa. Essa anotação só fica internamente para o professor e para a escola. Na parte de exames, você vai colocar um título, uma descrição, um URL, que é isso opcional. Você pode selecionar um arquivo, anexar um PDF, um Word, alguma informação de arquivo, e você pode colocar, atribuir algo para algum aluno ou para todos os alunos também. E aqui você vai informar, prova será realizada na semana que vem, estudar a página 10 e 20, por exemplo. E a mesma coisa acontece na parte de tarefa. Nós temos o título, a descrição da tarefa, nós temos que colocar um URL opcional, essa URL, selecionar um arquivo que também é opcional, tá certo? E atribuir essa tarefa para os alunos, para todos os alunos ou para alguns alunos específicos. Ok? No passar lista, é onde fazemos o lançamento da nossa frequência dentro do aplicativo. Para fazer o lançamento da frequência é bem simples. O sistema automaticamente, o aplicativo automaticamente, ele traz todos os alunos com suas devidas fotinhas. Basta você clicar na fotinho do aluno que você quer lançar a frequência e colocar o F de falta ou A de atraso. Quando você marca o que você deseja, automaticamente o aplicativo já deixa. Se você botar falta, a falta do aluno fica embaçada e fica uma bolinha vermelha. E se você colocar atraso, fica do mesmo jeito, embaçado não, fica normal, só que uma bolinha laranjinha. Nós também podemos colocar na exclamação as ocorrências, onde botar um comunicado para avisar para o responsável. A aluna não trouxe o material, por exemplo, e esse aviso vai para o pai. E o pai pode justificar esse aviso ou não justificar. Fica a critério do professor. E também fica a critério do professor avisar essa informação para o pai ou não, porque pode ser uma ocorrência que não precisa ser comunicada para o pai, mas pode ser uma ocorrência que sim precisa ser comunicada para o pai. Ou o aluno não trouxe o material e só entra na próxima aula com o material. O aluno se comportou mal. E todas essas ocorrências aparecem para o responsável do aluno. Quando coloca uma ocorrência,
automaticamente já aparece o númerozinho aqui, como apareceu na minha filha. O númerozinho 1, dizendo que esse aluno está com uma ocorrência, certo? Isso acontece para qualquer aluno que vocês colocarem. Se você for em outro aluno e colocar outra ocorrência, avisar o responsável, vai aparecer a mesma coisa. Vocês podem colocar uma ocorrência sem precisar colocar uma falta ou um atraso, tá? E eles são independentes. Na parte de notas, o aplicativo ele traz a opção dos trimestres que vocês, ou bimestre, dependendo da configuração da escola, né? A opção do bimestre ou trimestre, você seleciona o que você deseja, aparece as disciplinas que você é professor, certo? Eu sou professora dessas disciplinas todas. E aqui eu seleciono a disciplina que eu quero informar as notas. O professor ele só vai conseguir lançar as notas no aplicativo se ele já tiver feito o caderno do professor dentro da parte web, certo? Para fazer o caderno do professor dentro da parte web, é na parte de digitação de notas. Deixa eu puxar aqui. Basta você vir em avaliações, notas, certo? Opa. Selecionar a turma que você é professor, selecionar a disciplina que você é professor e criar o seu caderno do professor. Para lançar nota no aplicativo, o caderno do professor tem que estar criado, tá bom? Então, o meu caderno do professor já está criado, então basta eu selecionar a nota que eu quero lançar, a V1, a V2, ou os meus trabalhos, e aqui vai aparecer todos os meus alunos dessa turma. Esses alunos que já estão com as bolinhas 8, 6, 7, são alunos que as notas já foram lançadas. Então, para eu lançar a nota de um aluno, basta eu clicar no aluno e fazer a digitação da nota. E clique em confirmar. Quando a nota já está lançada, automaticamente já vai aparecer aqui para dentro do sistema. Eu consigo fazer também a alteração dessa nota. Eu digitei errado, por exemplo, e vim aqui e ajustar essa nota. Certo? No aplicativo também temos a opção, na parte de horário, também temos a opção de fazer o cadastramento de reuniões. Basta dar um clique e segurar o seu mouse, o seu teclado, dependendo, e vai aparecer a opção de eventos, entrevistas e reuniões. Os professores podem cadastrar qualquer um desses eventos para os pais ou eles mesmos, certo? Aqui na reunião, você coloca o assunto, o dia que vai acontecer a reunião, a hora início e a hora fim dessa reunião, onde vai ser essa reunião, certo? Se vai ter link do evento, se tem link do Teams, se o evento é periódico ou não. Se o evento for periódico, o aplicativo automaticamente vai pedir mais informação, se é diária, se é semanal, se é mensal, e você coloca todas as informações aqui. E aqui é uma mensagem referente a essa reunião. Você pode também selecionar um arquivo para essa reunião, se precisar, certo? E atribuir um lembrete aos alunos dessa reunião. Você pode vir aqui, pode atribuir um lembrete aos alunos, os familiares ou colaboradores. Porque uma reunião não precisa ser especificamente para o familiar ou para o aluno. Pode ser uma reunião interna também, que o aplicativo também pode fazer o cadastramento. E aqui uma descrição de participantes. Uma descrição livre para a escola fazer. A mesma coisa acontece para entrevistas e eventos. Vocês têm que colocar o dia, a hora início, a hora fim, aonde é a entrevista, link, se é periódico, é as mesmas informações, só que aqui é uma entrevista, certo? E a mesma coisa acontece para os eventos. Só que no evento, você só coloca a descrição e o evento você não seleciona o aluno, ou o familiar, ou o colaborador. É só um evento interno para vocês, para você, professor.
Quando você cadastra uma reunião ou um evento, ele fica automaticamente aqui na sua agenda, no seu horáriozinho. Hoje, às 3 horas da tarde, eu tenho uma reunião pedagógica, até às 4 horas da tarde. Então, todas as reuniões, entrevistas e eventos vão ficar dentro do horário de vocês, certo? Na parte do perfil de vocês, nós temos as configurações internas. Aqui vocês podem selecionar as disciplinas e mudar as cores dela. Se vocês notaram, quando entram no aplicativo, na parte de horário, cada disciplina tem sua corzinha. Deixa eu mostrar. Cada disciplina tem sua corzinha. E aqui você pode mudar essa corzinha da sua disciplina para ficar a critério de vocês, melhor para vocês. Então, quando eu faço isso em perfil, configuração de horário, e venho aqui e seleciono a disciplina que eu quero e a corzinha que eu quero. Nessa parte do perfil também, nós também configuramos o registro de nota. Se a exibição ela é numérica ou se ela é literal. Tá? E no aplicativo, aqui também nessa parte de perfil, fica as políticas de privacidade, onde vocês podem colocar as fotos de vocês, certo? As condições de termo de uso, e se você queira sair da encerrar a sessão, sair do aplicativo. É isso, pessoal. Deixo aberto para as dúvidas. Sim. Vamos ver, então, deixa eu verificar aqui se já temos alguma pergunta. Deixo minha tela aberta por conta do aplicativo, é melhor? Sim, acho que sim, por enquanto. Vamos Ótimo. só ver se tem alguma pergunta aqui. Ok, acho que uma pergunta que já fizeram é sobre como que é a publicação das notas. Então, ela é instantânea? Como que ela ocorre, essa publicação? A partir do momento que o professor faz o registro da nota, ela já cai para o aluno? Como que são o registro das ocorrências? Então, acho que eu posso ajudar nessa resposta, que tem uma diferença, né? Então, quando o professor, deixa eu colocar a minha câmera para ficar menos estranho. Só um minuto, gente. Aqui, ok. Deixa eu enviar. Só para eu explicar essa questão, que é uma pergunta que surgiu, sobre a questão da publicação. Então, imagine que a gente tem dois cenários, tem as ocorrências e tem também as notas que os professores vão lançando. No sistema, tem algumas configurações em relação às notas. Por exemplo, as parciais, o professor lá no caderno do professor, ele tem uma opção que ele pode habilitar ou não a exibição dessa nota no momento que ele estiver lançando. Tá? Eu acho que a Amanda está mostrando. Vou colocar a sua tela, Amanda, e aí fica mais claro. Se você puder continuar mostrando, deixa eu mostrar aqui. Então, lá no caderno do professor, tem uma opção, uma coluna lá com um olhinho lá, que ao clicar você omite ou você permite a visualização. Então, as parciais você controla desse jeito. Tá? Em relação à nota final do trimestre, ou a nota final lá no final do ano letivo, essa disponibilização para o aluno é feita de acordo com uma outra configuração que está lá em avaliações. Então, a escola, ela define a data de publicação, que seria a nota oficial. Então, imagina que o trimestre vai terminar 1º de maio, por mais que o professor encerre o lançamento das notas antes de 1º de maio, essa nota só vai ser exibida a partir do dia 1º de maio. Tá? Então, é importante explicar essas duas diferenças. Então, as parciais, o professor ele faz o controle da exibição, já a nota final, que é a nota consolidada, a escola define isso. Em contrapartida, temos outros registros lá na agenda que a Amanda mostrou, que é a ocorrência, os lembretes, as notificações, os envios de exame, envios de tarefas e tudo mais.
Esses envios, eles são enviados automaticamente tanto para o pai quanto para o aluno, lá para o Educamos Família ou no Educamos Web. Tá? Então, é super importante essa diferença, né? Então, as notas ali têm um controle, né? Ou seja, pelo professor, ou seja, pela escola, na época da publicação. Lembrando que como a escola define a data de publicação, se ela optar por exibir sempre a nota final também, à medida que o professor vai lançando, basta ela deixar uma data anterior aos lançamentos. Então, se eu quero exibir para sempre, eu coloco a data de publicação desde o início do trimestre ou do bimestre. Super tranquilo. Então, é uma configuração totalmente parametrizável pela escola. E das ocorrências e as outras coisas da agenda, não, são notificações instantâneas que o professor envia e o pai ou o aluno já recebe uma notificação push no aplicativo do Educamos Família, para assim ele ficar sendo notificado em tempo real mesmo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ok. Uma outra pergunta aqui é que se eu enviar uma. Deixa eu publicar para todo mundo ver. Agora apareceram algumas perguntas. Opa. Vou falando aqui, Amanda, você vai mexendo aí na tela. Deixa eu ver. Tá certo. Se eu envio uma tarefa para o aluno, o pai do aluno também recebe o aviso da tarefa? Sim, desde que o pai tenha se registrado no aplicativo Família e tenha baixado o aplicativo. Ele vai receber também no Educamos Web, mas é muito importante ele também ter o aplicativo, porque hoje o aplicativo ele tem a notificação push, como qualquer outro aplicativo. Então, quando ele recebe isso no celular, já vai ter um alerta sonoro ali para ele, ele já vai verificar e constatar e consultar que tem uma pendência ali, que tem uma nova tarefa ou uma nova ocorrência, ou um novo aviso, que seja. Então, ele já consegue verificar ali. Mas o interessante é o pai e o aluno, os dois terem o aplicativo Família baixado no celular, tá? Outra coisa, posso cadastrar um conceito na nota do aluno? Sim. O nosso sistema, ele trabalha, é um sistema híbrido que ele trabalha com números e com letras. A escola, na parametrização dela, ela já vai definir se a exibição ali para o aluno e para a família vai ser em conceito, em letra, literal, que a gente fala, ou em forma numérica. Tá bom? Então é uma configuração da escola já alinhada ali com as regras que ela possui. E essa regra, ela pode ser diferente entre os níveis educativos. Então, no infantil, pode ser um relatório de desenvolvimento ou um parecer descritivo. No Fundi 1, nos anos iniciais, pode ser conceito, com a escala que a escola desejar. E lá nos anos finais, pode ser nota. Ou pode ser os dois tipos ao mesmo tempo, com habilidades ali. Então, é bastante parametrizável, tá? Outra coisa. Quando o professor quiser enviar fotos para os familiares, onde anexar? Tá, o professor, ele pode mandar pelas ocorrências. Se tiver ali, então eu posso criar. Vai ali na área de ocorrências, Amanda, por favor. Ver se a gente tem alguma ocorrência. Tem uma configuração na ocorrência que você habilita para que aquela ocorrência, clica no exclamação, e aí você escolhe uma ocorrência, tenta pegar alguma aí que tenha envio de arquivo. É uma configuração que nós temos, então você configura que nesse tipo de ocorrência possa realizar o envio de arquivos, e com isso também vai possibilitar que seja enviado por essa opção um arquivo ou uma foto que for ali. Eu realmente não lembro. Não lembro. Mas é uma configuração, só depende do tipo de ocorrência mesmo. Ok, deixa eu ver outra pergunta. Pessoal, e essas dúvidas, por exemplo, como realizar esses procedimentos, depois você pode procurar a própria escola, se for uma escola já parceira nossa, ou que mesmo que não seja, nos envie um e-mail que a gente pode dar mais detalhes e tudo mais. Ou procurar o consultor de implantação responsável pela sua escola. Bom.
Existe a possibilidade das informações passarem por uma validação da coordenação antes de seguir para as famílias? Hoje ainda não, tá? É uma melhoria que a gente pretende colocar no sistema. Hoje não tem uma aprovação. A forma hoje seria trabalhar com um banco de observações, onde a escola poderia definir ali um banco de frases para que o professor não escrevesse qualquer texto, mas hoje não há uma validação. A escola consegue fazer o acompanhamento direto ali na parte web, lá na área de ocorrências ou na área de frequência e tudo mais. Mas é uma melhoria que já está prevista para o nosso roadmap de 2024. Essa questão da coordenação aprovar as publicações. Onde eu crio as avaliações do bimestre. As avaliações, como é Amanda, se você puder voltar lá no caderno do professor, acho que é Tô voltando, Rubens. legal. Isso é feito lá dentro da web, tá? Então, como é uma configuração que há vários cálculos, então eu posso criar parciais somando, ou criar parciais com peso, ou criar parciais que entre as categorias faça algum outro cálculo, por isso a gente não colocou dentro do aplicativo. Então é uma configuração que tem que fazer de forma preliminar no Educamos Web, como a Amanda está mostrando ali na área do professor, e cada professor pode fazer essa criação do, como a gente chama no Educamos, de caderno do professor, que é onde você cria as parciais de cada bimestre, trimestre ou semestre. Tá bom? Ok. Acho que eu passei todas as perguntas. Acho que sim. Acho que é isso. Pessoal, a gente gostaria de agradecer também a participação de todos. Deixa eu só compartilhar com vocês uma coisa aqui, um minuto. Ok. Aqui. Muito obrigado pelas perguntas de todos que foram realizadas. A gente gostaria de agradecer. E lembrando que a cada 15 dias, mais ou menos, nós estamos tendo algum webinar com algum tema sobre o Educamos, gestão. O próximo webinar vai falar sobre a promoção dos alunos, então é muito importante. É um webinar que vai tratar muito sobre o encerramento do ano letivo e a criação do próximo ano letivo. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Até mais.